boa para o homem, por que tanta dor nos homens? Por que tantos homens se matam? Por que tantos se envolvem com o crime? Por que eles vivem menos em média do que as mulheres? Caramba. É delirante. É delirante isso. Delirante. Porque isso tudo que essa pessoa está dizendo, no fundo é fruto de uma sociedade patriarcal. O homem se mata mais, o homem... Enfim, ele está atribuindo à mulher as dificuldades masculinas, quando as dificuldades masculinas são exigências de uma sociedade machocrata. Isso é óbvio. Agora, isso de fato beira um delírio, de verdade. Tanto que eu nem respondi. Caramba. Não é? Mas é esse tipo de coisa que eu recebo. Isso vem de uma certa frustração, você acha? De uma... eu acho que... Porque cara, o que me saltou aí foi muito de... Cobram da gente... Pô, quem cobra? Uhum. Isso. É ele mesmo. Não, isso que o Marcos falou. Acho que o feminismo ter ganhado, né, estar ganhando ainda muito, muito pouco, né? Um parênteses brevíssimo, assim. A gente está num país que estupra uma mulher a cada 8 minutos. Só esse número é razoável, né, pra gente dizer que o machismo nunca cedeu 1 milímetro do poder pro feminismo. Nunca, né? Mas o feminismo está aparecendo. Beleza, estamos conquistando direitos básicos, né? As mulheres devem ganhar o mesmo que um homem cumprindo a mesma função, né? Coisas desse tipo, né? Então, elas conseguem falar mais, elas conseguem, né, tá no poder, efetivamente. E aí você começa uma reação desse tipo, assim, uma reação delirante, né? A masculinidade é curiosamente frágil, ao mesmo tempo que ela está no poder o tempo inteiro, né? Muitos privilégios de poder. Mas quando eu fiz, por exemplo, uma das minhas pesquisas, né, um dos meus livros é sobre os ciúmes dos homens, né? É um ciúme muito violento de maneira geral. É um ciúme muito mortífero, né? Entrevistei vários, né, homens que estão presos, né, cumprindo pena, né, porque ou do feminicídio, ou espancamento, ou grave ameaça, né, às suas parceiras, porque eles não dão conta, por exemplo, de ser trocado por outro. Né? Mas por quê? Porque mulher não é sujeito. Isso. Mulher é objeto. Então, este celular é meu. E ele vai ficar onde eu quiser que ele fique. E se ele não ficar e eu quiser tacar ele na parede e quebrar, eu posso, porque ele é meu objeto. E eu posso mesmo quebrar esse celular se eu quiser e não tiver juízo, porque custa caro. Agora, se eu posso quebrar um objeto, eu posso matar uma mulher. Porque ela é objeto, ela é minha. E como é que esse objeto se rebela contra mim? Então, o que você vê no que eu li é o discurso de um homem que não dá conta de dizer: as mulheres agora estão podendo dizer o que querem e nós não podemos. Não podem mesmo. O homem não pode mais dizer certas coisas sobre a mulher, e não pode mesmo. E a mulher pode sim dizer do homem. Ela tem esse direito. Em uma série de questões tem. Ela tem o direito de dizer: eu não quero você porque você é um vagabundo que não trabalha, eu não estou afim de lhe sustentar. Quando uma mulher podia dizer isso a um homem? O homem metia-lhe a mão na cara. Então, mas o que eu percebo aí é uma cobrança dele, porque ele fala em algum ponto aí, a gente tem que ser provedor. Ele está se cobrando de ser isso. Sim, isso. Mas a sociedade cobra. Cobra. Mas é uma sociedade que não é a mulher quem cobra. É o poder patriarcal. É o poder patriarcal. Isso. É o homem ainda, né? Assim, os nossos valores são viris para os homens. Então, de fato, ele tem razão, né? Nós nos matamos um pouco mais, não é muito mais não. Mas enfim, o índice de suicídio é maior entre os homens, ou o índice de assassinato entre os homens é maior, de fato, né? Mas por quê? Porque a gente ainda constrói a ideia de virilidade a partir da violência. Vai muito mais homem para guerra. Isso, por exemplo. São os homens também que fazem as guerras. Que vai para o tráfico, né? Agora, vamos comparar, né, outros países onde não tem, né, esse tipo de padrão de virilidade, por exemplo, e aí a gente, né, pensa na Suécia ou na Dinamarca ou no Japão, por exemplo, os índices de suicídio são completamente diferentes. Ah, é? Ou seja, mais uma vez, não tem instinto, não tem algo que, nossa, os homens precisam construir a virilidade a partir da agressividade. A gente tem que ser agressivo, né? Mas esse amor igual à posse? Isso. Por que acontece? Várias hipóteses, assim, eu acho que a primeira delas... Porque amor não é posse. Amor não é posse. Vamos já colocar isso. Sem chance de ser. Sem chance. O que é o amor? Isso. Ó. Essa pergunta. Essa pergunta vale dinheiro, hein? Talvez seja melhor dizer o que não é, né? Vamos falar o que não é. Mais primeiro fácil. Isso, não é posse. Mas a ideia de posse tem uma coisa curiosa, e que aí talvez faça o link com o ciúme. É uma fantasia curiosa que as pessoas têm, que é a fantasia de que eu
sou eu quem produz o desejo em você. Como assim? Por exemplo, por que sua mulher ama você? O que é que você fez para sua mulher lhe amar? Esse poder não é seu. Ela lhe ama por questões dela. Porque ela investiu o afeto dela em você. Então, a ideia de que eu faço uma pessoa gostar de mim é absolutamente ilusória. Eu posso ter a aparência que eu tiver, eu posso malhar o quanto eu quiser, eu não tenho força para fazer o outro gostar de mim. Porque o outro vai gostar de mim em função do repertório dele. E esse repertório ele vai jogar em cima de mim. Né? Então é preciso ter cuidado. E aí o ciumento fica achando que se eu não estiver controlando o tempo todo, vai vir outra pessoa, né, que é melhor do que eu, que é mais do que eu, que é mais rico do que eu, e vai tomar o meu lugar. Como se aquela outra pessoa fosse criar desejo na mulher ou no homem, entende? Não é. O desejo, ele não vem... Não é do outro para mim, é de mim para o outro. Eu invisto o meu desejo em você como eu desinvisto o meu desejo em você. Se não fosse isso, todo mundo que me quisesse poderia me ter. Claro. Ou então bastaria uma pessoa ser teria um bonita, conjunto de regras para conquistar aquela pessoa. Exatamente. Mas as pessoas acham. Então, eu tenho que vigiar, eu tenho que saber onde está e por onde anda, porque senão outra pessoa vem e toma. Mas, toma Marcos, eu já pensei nisso há muito tempo. Principalmente quando você toma um pé na bunda, né? Quando uma mulher termina com você, você fala, cara, foi o que aconteceu. Eu até contei aqui já. Eu namorava há 5 anos, tomei um pé na bunda assim do nada. Sabe quando você não espera e tal? Pá, claro. Hoje, com a cabeça, é óbvio que eu não percebi todos os recados que estavam sendo dados, né? Mas, tipo, eu falei, cara, eu vou ser o melhor cara, vou ganhar dinheiro, eu tava totalmente acomodado, vou ter um trampo melhor, não sei o quê, pra reconquistar ela. E aí comecei fazer tudo que... E aí, cara, comecei a me sentir bem, emagreci, mudei de trabalho, não sei o que, tudo pensando em reconquistar. Aí quando eu virei outra pessoa, eu não tava mais pensando naquela, minha cabeça tinha mudado, mas eu achava que eu tinha que mudar para ela gostar de mim de novo. Não, né? porque se isso que você está dizendo fosse verdade, você tem pessoas que são, por exemplo, barbarizadas numa relação e que... Continuam e que gostam, não só continuam porque não podem sair, mas se sentem amando aquela pessoa por questões dela. E quem tá de fora não entende nada. Não entende. O que é que esse cara faz que essa mulher ama esse homem? Nada. O outro gostar ou não gostar de mim não tem nada a ver com isso. Mas é um mistério. O inconsciente participa da cena, né? Assim, então, o Freud brincava assim, às vezes o sujeito vai se apaixonar pelo outro por um brilho no nariz. Um brilho no nariz, entendeu? Tipo... O cara não é bonito. Eu já deixei de me desapaixonar por causa de umbigo. Isso. Nossa, tem uma história de umbigo, uma professora... Sabe umbigo pra fora? Isso, umbigo estufado. Umbigo estufado. Era a mulher perfeita pra mim, eu adorava ela, mas quando eu vi o umbigo, isso, aí aquilo eu não conseguia mais desver aquele umbigo, cara. Uma colega da UFMG me contou essa história. Tipo assim, os dois, né, namorando, começo do namoro, foram pra cachoeira, não tinham ainda se visto nus, né? E aí, quando ele tira a camisa e ela vê o umbigo do cara, o umbigo estufado, acabou ali. Eu entendo perfeitamente ela, cara. Mas presta atenção, que coisa curiosa. Tudo bem, entendo você, entendo a moça lá, mas ia ter gente que ia dizer... Que lindo cara, umbiguinho. Eu quero chupar esse umbigo. Exatamente. Que umbigo lindo. Que umbigo lindo. Que tesão, né? Ninguém tem isso, né? Eu quero esse umbigo. Eu quero transar com o seu umbigo, é isso. Então, vai saber. Morre a pessoa, ela pega só um umbigo. Só um umbiguinho no quadro. Ia estar aqui, ó. Ia estar aqui nas coisas inúteis. Então, cara, e aí isso volta a questão que eu estava falando do instinto. Né? Nem todos farão igual, nem todos desejarão igual, nem todos serão iguais. Mas não tem uma parte química também que falam que tem uma parte química que a gente não controla? Mas está colonizado. Isso está colonizado pelo desejo. Então, como assim colonizado? É toda essa história anterior. Marcado. Quando essa parte química aparece, já tem a marca. Qual é a marca? Vamos falar de uma forma simples. Pegue uma criança e um adulto. Uma criança não tem um repertório que um adulto tem. Certo. Então essa criança começa a ser marcada pelo repertório desse adulto. Um repertório que ela não entende, que ela não dá conta nem de traduzir, que viram enigmas dentro dela. Quando essa parte química chega, ela já encontra essa criança cheia de cacos despedaçados dentro dela. Então essa parte química vai se colar com
com esse quebra-cabeça, e em cada um se cola de uma forma diferente. São os restos, né, daquilo que os nossos pais falaram, dos nossos romances familiares que ficaram lá. As mensagens que vieram... Tem a ver também com a figura paterna e materna, porque falam isso, né? Isso, exatamente. Tem. Quando a gente fala do complexo de Édipo, o famoso complexo de Édipo, né, de que a gente vai escolher os nossos parceiros muito repetindo o que os nossos pais eram, né? A história da psicanálise é muito mais trágica. Não é que a gente vai procurar os nossos pais, né, nos objetos. A gente vai encontrar os nossos pais nos objetos. Como assim? Qual é a diferença? A ideia a frase do Freud famosa é: o encontro do objeto é, na verdade, um reencontro. Ah, é? Então, assim, é de fato, é de verdade um reencontro. Como que isso acontece? Então, eu tô com minha namorada, meu namorado, e aí eu, de repente, começo a fantasiar de que ele tá querendo me abandonar. Sei. Eu tô o tempo todo, né, suspeitando de que ela tá me traindo, de que ele não gosta de mim. E ele não me dá sinais disso, de fato. Mas mesmo assim eu começo a fantasiar. Aí eu levo isso para análise, meu analista começa a dizer: uai, mas não era isso que você sentia com relação à sua mãe, ao seu pai, né? Sua mãe, por exemplo, para ser bem caricatural. Sim. Sua mãe, né, foi bem abandônica, né? Ela te abandonava toda hora, te deixava muito sozinho. Não é isso que você sente, então, quando você começa a amar alguém? Quando você começa a amar alguém, imediatamente volta todo esse molde, né, no qual você foi formado, você foi subjetivado num romance familiar no qual você sempre estava sob ameaça de ser abandonado. Você sempre estava sob ameaça de ser violentado, invadido. Se ela não tem esse medo constante na infância, provavelmente não vai desenvolver com o parceiro. Isso. É outra coisa que vai desenvolver, outra fantasia. Vai desenvolver outras fantasias. Agora, você falou uma coisa que eu preciso explicar, que as pessoas às vezes não entendem bem. Vocês têm a ver com a figura paterna e materna, tem a ver com esses lugares. Mas esses lugares não precisam ser um homem e uma mulher. Como assim? Pode ser dois pais, pode ser duas mães. Sim. Não, mas é preciso explicar. Porque as pessoas confundem isso. Porque função paterna e função materna não significa que tem que estar atrelado a um homem e a uma mulher. E as pessoas fazem essa confusão. São funções. E você pode ter um casal de mulheres onde uma tem a função materna e a outra tem a função paterna. Que, caricaturando, seria a função paterna seria da interdição. Quem põe regra, quem põe lei. E a função materna que cuida, que, né? Essa coisa eu ouvi aqui um dia falando que a função materna é de cuidar, de proteger, e a do pai é meio que jogar pro mundo, né? É uma caricatura. É uma caricatura. Eu morro de medo dessa conversa, de novo, pela ideologia que acaba ficando... reforça a ideia de que pai tem a ver com lei, homem tem a ver com civilização, cultura, e a mulher tem a ver com cuidado, com amor, com, né? Mais uma vez, um dado básico. Mais de 50%, 53% das famílias brasileiras são compostas apenas por uma mãe que cuida. Cara, e essas... É isso mesmo? Então assim, muita coisa. é muita coisa. E essas mães certamente fazem o seu papel de lei, de regra. Claro. E chamar isso conheço vários exemplos. de função paterna, eu acho uma sacanagem enorme, né, ideologicamente falando, por conta dessas mães. Não, então vamos chamar é o que eu sugiro, função de cuidado, né? É uma função de cuidado que tem essas duas vias. Um cuidado que é amoroso, que tem a ver com isso, com o prazer de como as pessoas vão se organizar juntas, né? Como conviver juntas. E uma função que tem a ver com a regra, o social, né? A lei, mas que pais e mães, homens e mulheres, gays e heterossexuais, assexuais, cisgêneros ou trans, vão cumprir da mesma forma. Contingente, bagunçada, cheia de matizes. As pessoas fazem isso com os bebês e com as crianças. Organizam essas duas vias, por assim dizer. Entendi. A da regra, da lei. De alguma forma organizam. Senão a pessoa não consegue crescer, não consegue sobreviver. Tá. Vamos voltar para o amor não é? Então, primeiro, não é posse. Eu acho que isso é importante. E as patologias disso mostram, evidentemente, isso. A grande patologia é o ciúme, né? Então, tudo que está ligado a um ciúme excessivo, né, eu acho que mostra a primeira coisa, assim, ele não é posse, o amor não é posse. Dá para definir o ciúme? Ciúme, primeiro, é o meu desejo de possuir o outro e controlar o outro como um objeto, né? É fazer da minha insegurança aquilo que move efetivamente, né, o meu desejo. Tá. Então, eu articulo o meu desejo muito a partir da minha insegurança. O que o outro, o terceiro,
tem que eu não tenho? Entendi. E é preciso entender que numa relação, o único poder que eu tenho é o poder de querer estar nesta relação ou não. Só isso. Eu não tenho nenhum outro poder numa relação. Ou eu quero estar, ou eu não quero estar. Eu não tenho nem poder de transformar o outro. E aí entra uma segunda coisa, que é: o amor não é transformador. Outro, não. Do outro. Do outro não, pode ser de mim. É isso que eu ia falar, de mim, mas sim. Do outro, não. Eu não tenho o poder de transformar o outro. Qual que é o... Qual que é o limite, pensando nisso, qual que é o limite da gente pedir pro outro se modificar por nós? Tipo assim, pô, eu não gosto que você bebe. Tá. Para de beber por nós. Entendi. Por mim, né? Por você. Eu posso fazer isso, né? De forma mais disfarçada e tal. Isso tem um limite, né? O Fritz Perls, né? Um dos psicólogos assim, fundadores da Gestalt, né? Uma teoria importante da psicologia, vai falar assim: eu não vim pro mundo para satisfazer você. Você não veio ao mundo para me satisfazer. Se a gente se encontrar e se der bem, ótimo. Se a gente se encontrar e se der mal, a gente segue o nosso caminho separado. É isso aí. E Fritz morreu sozinho. Não, tô brincando. Isso. Porque é exagerado, não é? Isso é um exagero, né? Não é exagerado? Não é tanto assim. É porque a palavra que me vem quando você fala isso é decepção. Exato. Quando você busca esse tipo de coisa, pode você vai decepcionar. Você vai se decepcionar, mas o que Fritz exagera nessa história, que ele morreu só, eu nem sei do fim do pobre, mas a questão é: o outro até pode se transformar na dinâmica comigo porque o outro assim o quis. O outro até pode parar de fumar porque o outro quer viver mais, né? E quer ficar mais tempo comigo, quer cuidar mais dos filhos dele, e ele se dá conta de que... Mas isso é uma dinâmica, isso não é uma questão: se você me quer, você tem que ser assim, eu tenho que ser assado. E é muito o que se tem colocado hoje em dia, né? Por isso que as relações não duram. Eu sempre digo que se você quer que uma relação dure, aprenda a perdoar o outro. Mas não é perdoar a traição, que isso é bobagem. É perdoar o outro não atender 100% das suas expectativas. A diferença. A diferença, né? Exatamente. Mas aí eu tenho uma questão para colocar para vocês aí. Isso tem piorado porque a gente está sendo muito agradado por tudo, né? Isso. Você tem... Hoje em dia você assiste o filme que você quer, na hora que você quer, aonde você quer. Você tem um aplicativo onde você escolhe um parceiro com as características exatamente, ou pelo menos que ela se vende igual. Você tem um catálogo. Antigamente você não tinha muita escolha. Não tinha. Não tem tu, vai tu mesmo, e vamos aprender a conviver. Hoje em dia falar: meu relacionamento tá bom, mas será que eu não tô perdendo uma coisa melhor? Aí a pessoa vai lá, ela acha que sempre tá perdendo uma coisa melhor, porque são tantas, né, coisas que estão colocadas para ela. O algoritmo hoje... é muitos. Então você sempre tem uma sensação que poderia estar melhor. Isso. E eu falo para você: não caia nessa, porque você vai encontrar os mesmos problemas, né? Mas ainda que não encontre, ainda que pudesse estar melhor, isso não é a questão. Para eu perder, eu preciso querer. Se eu não quiser, eu não estou perdendo nada. É lógico. Se alguém me disser hoje que vai me dar uma passagem para eu ir passar uma semana com tudo pago no Egito, eu não estou interessado, eu não quero. Por quê? Porque eu acho um negócio muito fundamentalista, não estou afim de ir para aquele lado de lá e não vou. Ponto final. Nossa, mas você vai perder tudo. Eu não vou perder nada porque eu não queria. Entendi. Entende? Então essa lógica que as pessoas usam, elas deveriam, por certo, então, para quem crê, se matar. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Então, não é isso? Então, bom, se mate. O céu é melhor do que aqui. Mas tem a ver isso, da quantidade de oferta versus o que eu acredito ser o melhor para mim, né? E a gente está vivendo isso que você falou, um empuxo assim pro singularismo, o egoísmo, o individualismo. Isso. Tudo que você quer tá na mão. Então, o Tinder tá aí, você vai escolher o que você quer, a comida é agora, né? Então, imediatismo, um egoísmo muito acentuado, e a gente vai objetificar o outro.
Então, a gente está vivendo nesse tempo, me parece, né? Assim, o liberalismo ajuda muito a produzir essa ideia do self-made man, do empreendedor de si mesmo, né? Eu construo eu mesmo, eu sou absolutamente responsável eu mesmo por mim, pelo meu desejo, e o outro está ali meio que para servir ao meu desejo, me objetificar. Faz parte, né? Da minha lista de consumos Isso. possíveis. Exato. Mas você sabe o que é que tem nisso tudo, que eu acho que as pessoas não se dão conta, é que elas querem mais e querem ser mais servidas, mas o buraco não fecha. Nunca fecha. Não fecha. Tem uma lacuna aí que não é preenchida. Você acha que a depressão aumenta exponencialmente por quê? Porque as pessoas estão vivendo a fantasia de que vão fechar o buraco, de que vão fechar o vazio humano. É o que eu mais sinto. A gente é feito de lacunas. E essas lacunas não serão fechadas. Então, hoje em dia, vivemos a cultura do não se pode sofrer. Eu não quero sofrer. E se eu estiver sofrendo, eu quero um comprimido para não sofrer. E a felicidade infinita. E a felicidade infinita, e que seja através de drogas, do que quer que seja. Não vai fechar. Ou eu aprendo que eu sou uma criatura cheia de faltas, de buracos, de lacunas, e administro isso, e entendo que sim, é limitado, não importa se eu comi 60 mulheres da capa da revista, isso não significa nada, até porque depois da segunda o resto foi igual. Só não será igual se eu investir afeto, só não será igual se eu tiver algo que torne aquela pessoa especial. Senão, vai ser mais do mesmo. Claro. Vai ser a mesma coisa. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais ocas e cada vez mais desesperadas. Eu acho que é hora de começar ansiosas. É hora de começar a aprender a sofrer um pouco. Tolerar, né? A tolerar, mas a suportar o sofrimento. Suportar o mal-estar. O mal-estar precisa ser suportado. E ninguém quer mais isso. Então me dê. Como se fosse tapar esse buraco de alguma forma. Não vai. Isso encaminha uma primeira resposta assim, sobre o que é o amor, positivamente agora, né? O amor é tolerar o mal-estar. O amor é tolerar o mal-estar produzido pela diferença do outro. Isso é uma boa definição. Essa é a definição. Né?